Oi pessoal, aqui é a Andressa e hoje eu vim falar com vocês sobre HQs, graphic novels e mangás e todos que eu tenho aqui em casa. Antes de eu começar a mostrar tudo que eu tenho aqui em casa, eu queria perguntar pra vocês. Vocês sabem qual é a diferença entre HQ, graphic novel e mangá? Eu não sabia até pouco tempo. E eu sempre confundia. Basicamente, HQ são os gibis, aqueles gibis da nossa infância, a Turma da Mônica, com papel de jornal, podendo ser colorido ou não. Já a graphic novel também é uma história em quadrinhos, também é uma HQ, mas ela tem um tema mais adulto, mais aprofundado, mais maduro. Geralmente o papel é de uma qualidade melhor, podendo ser em capa dura ou não. Normalmente é mais longo também. Tem muitos livros, muitos romances que foram adaptados, né, para graphic novel. Isso também é um jeito fácil de identificar. Já o mangá é mais ou menos como o gibi, naquela folha de jornal, tamanho mais ou menos do mesmo jeito, em preto e branco. Tem alguns só, se eu não me engano, que são coloridos, tipo Witch, etc. Mas a maioria é em preto e branco. E no Japão tem algumas particularidades, então, por exemplo, ele é lido ao contrário, então, tipo, você vai do final e lê os quadrinhos na ordem inversa, não só as páginas, mas os quadrinhos também. E tem classificação, assim, por faixa de idade. Tudo bem que HQ não é só criança que lê, mas no Japão eles têm uma subdivisão um pouco mais específica e assim, com classificações ainda, mangás para mulheres, mangás para homens, mas eu vou ler para vocês. A Kodomo, que é específica para crianças, Shonen, que é para garotas e adolescentes, Shoujo, para garotas e adolescentes, Seinen, para homens e jovens adultos, e Josei, para mulheres jovens e adultas. Eu não sei falar essas palavras, como vocês perceberam. Eu só gosto de ler, mas eu não entendo nada. E tudo começou, eu acho que o quê? Na segunda série, quando a minha melhor amiga de então era japonesa, e aí ela continua sendo japonesa, mas ela me levava nos eventos de cultura japonesa, a gente foi num Anime Friends, e foi aí que eu comecei a gostar de anime, mangá, comecei com Death Note, comecei bem. E aí, mais tarde, no colégio, eu fui me interessando mais por Calvin e Haroldo, essas tirinhas, e depois por graphic novels, tipo Mouse. Foi aí que eu me apaixonei incondicionalmente por HQs e graphic novels, porque olha... Bom, eu vou falar um pouco dele mais pra frente. Mas vamos lá, eu queria mostrar pra vocês todos os que eu tenho aqui e conversar um pouquinho. Vamos começar então com Atelier of Witch Hat. Esse é um mangá que eu descobri há 1 ou 2 semanas. E eu tô quase terminando já, eu só tenho o 7 e o 3 aqui, porque foi os únicos que eu encontrei ontem na banca. Mas eu tô lendo pelo Kindle, então... Sim, gente, dá pra ler mangá no Kindle e tá sendo uma ótima experiência. Claro, eu tenho o Kindle Oasis, que a tela é um pouco maior, então ajuda. Tinham algumas páginas só que tava, como era PDF, não dava pra aumentar muito, mas fora isso, tava muito legal de ler no Kindle. E basicamente Atelier of Witch Hat me lembra um pouco Harry Potter, porque é uma menina que ela nasceu... Vamos usar a linguagem de Harry Potter, vai? Ela nasceu trouxa, e só que ela sempre quis, só que diferentemente do Harry Potter, ela sempre quis ser bruxa e sempre sabia que existia o universo da magia. Só que ela não podia, porque nesse mundo dela, quem nasceu bruxo é bruxo, quem nasceu trouxa é trouxa, não tem como mudar. Só que coisinhas acontecem e é muito legal. E dá um ligue nessas capas, olha isso! E tem até detalhes em dourado. É maravilhoso. Aí agora vamos para o segundo mangá. Ah, esqueci de falar que eu voltei para essa onda de mangás e HQs recentemente. E eu tô muito feliz com isso. Mais um mangá até que recente, tava aqui na minha estante, mas eu não tinha lido, que é o Astra, Lost in Space. Vou mostrar as capinhas, calma que aqui é ao contrário. Esse é o 1 e o 2. É novo, é desse ano, eu acho que do começo do ano, se eu não me engano. Começo, meio do ano. E ele conta basicamente a história de 9 jovens que vão para uma excursão escolar no espaço. Eles vão passar 5 dias
no espaço, tentando sobreviver lá, né? O intuito desse acampamento é sobreviver 5 dias no espaço, só os 9 jovens. Só que coisas acontecem, eles se perdem e eles têm que achar o caminho de volta pra casa. E tá sendo muito legal. Eu nunca imaginei que eu fosse ler alguma vez um mangá de ficção científica, ou sei lá, de viagem no espaço. Aí o próximo é um que também tava aqui comigo na estante, mas eu ainda não li. Eu adoro graphic novels históricas. Eu amo graphic novels que falam sobre história, seja de um país, seja a história de uma pessoa e conta a cultura dela, enfim. E esse aqui é o Gen Pés Descalços, que é uma graphic novel feita por se eu não me engano, um sobrevivente da bomba de Hiroshima. E ele vai contar justamente disso, né? Vidas normais até que explode a bomba. Agora, um especial que ganhou espaço no meu coração em 2016 foi esse Fun Home. Quando eu fui pra Broadway, eu até já fiz a resenha no canal, lá no Instagram, então acessa lá o Instagram pra conferir a resenha. Em 2016 eu fui pra Broadway e assisti o musical. Desculpa o barulho, é que aqui não param as obras, mas enfim, eu assisti o musical da Broadway e eu me apaixonei, eu comprei o roteiro lá mesmo, enfim, fui falar com os atores e tal. Me apaixonei, simplesmente queria fazer essa peça aqui no Brasil. E aí eu descobri que ela tinha sido baseada em uma graphic novel. E este ano eu comprei. E olha que linda a capa, olha esse trabalho, que lindo. Aqui no vídeo fica meio cinza, mas os desenhos têm uma cor meio azulada, assim, como da capa, sabe? E é muito lindo, é muito lindo. É como se fosse uma autobiografia, mas é muito mais que isso, é muito mais que uma biografia. Eu acho que é mais um livro de memórias da Ellison. Ela conta um pouco da relação dela com o pai, com a família. O pai dela morreu, não, isso não é um spoiler, porque tá na primeira linha da orelha. Enfim, e como que ela lida com isso, como era a relação dela com o pai, mas tem muito mais por aí, é que eu não quero contar, porque aí sim pode ser spoiler. O próximo é uma das primeiras graphic novels que eu li, se eu não me engano, é The Graveyard Book, essa aqui é a versão em inglês, do Neil Gaiman. Eu gostei muito, eu achei muito lindo. É sobre um garoto que é órfão e ele foi adotado pelos fantasmas de um cemitério. Então ele mora num cemitério e o guardião dele não é nem do plano espiritual, nem do plano terreno, sabe? Ele tá aí no meio. E eu achei muito interessante porque, se eu não me engano, eu li Deuses Americanos também e isso acontece também. Eu acho que o Neil Gaiman, eu não sei se é uma coisa dele, enfim, ele gosta de trazer vários ilustradores para uma mesma obra. Então, por exemplo, esse aqui é baseado num romance dele. E aí na graphic novel parece que cada capítulo é desenhado por um ilustrador. E no Deuses Americanos acontece a mesma coisa, mas não é por capítulo, são por divisões de capítulos. Então a capa de um capítulo é de tal ilustrador, enfim, eu vou falar mais sobre ele em seguida. E esse aqui, como eu falei, ele é baseado num romance e ele tem volume 1 e 2. Eu ainda não tenho 2, e pra reler o 2 eu preciso reler esse primeiro, porque faz muito tempo. Mas eu lembro de ter gostado muito. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que é aqui dentro, as imagens. Tá vendo o graphic novel como é diferente? Ele tem papel mais bonitinho, a capa é fosqueada, com detalhes em dourado. Agora a gente vai pra duas graphic novels, eu nunca sei se é feminino ou masculino, que é Grama, da Keon-suk Gendrikin. Eu não sei falar o nome, mas é uma história real de uma sul-coreana que foi vendida pela família quando era pequenininha pra morar numa casa de conforto para ser escrava sexual de soldados do exército imperial japonês. Então deve ser bem pesado e, como eu falei, eu gosto de graphic novels que contam sobre história. Ainda não li, mas
quero muito. E a próxima é um xodó que eu também ainda não li, mas agora que eu tô me envolvendo em escrever livros sobre serial killers e tal, eu quero muito ler pra estudo mesmo, que é Meu Amigo Dahmer, que conta a história de um serial killer dos anos 70, se eu não me engano, que é o Jeffrey Dahmer. Mas ela é contada de uma forma diferente, porque esse aqui, ó, Durf Backderf, eu acho que é Jeff Backderf, Jack, John, gente, não sei os nomes. John Backderf, ele foi amigo de escola desse cara que virou serial killer. Então, quando ele descobriu, acho que pela TV, tipo, meu, eu estudei com esse cara. Ele teve a ideia de fazer uma graphic novel sobre como era esse cara na escola, tudo que ele fazia, as coisas estranhas que percebiam, enfim. Então parece ser muito legal. E aqui temos o mais especial da minha estante, que é meu xodó, como eu falei no começo do vídeo, é Maus. Ele tá até zoado, gente, de tanto que eu já li, de tanto que eu tenho ele desde a 7ª série. Se eu não me engano, isso é o que? 2008, já faz 12 anos, fazem 12 anos, enfim. Pra quem não conhece, Maus retrata o Holocausto, acho que dá pra ver aqui pela suástica, mas mais especificamente fala sobre o pai do Art Spiegelman. O Art Spiegelman é o autor dessa graphic novel e o pai dele é um sobrevivente do Holocausto. Então, o autor vai entrevistando o pai e contando passagens, como ele fazia para sobreviver, como que foi, né, esse processo de estar em campos de concentração, lutar pela sobrevivência. E ele teve uma sacada genial, ele até ganhou o prêmio Pulitzer, então, cara é gênio. Ele retratou os judeus como ratos, os alemães como gatos, se eu não me engano, poloneses como porcos, e os americanos como cães. Cães caçam gatos, que caçam ratos. E aí é muito legal porque ele vai permeando cenas dele mesmo entrevistando o pai, então esse é o autor entrevistando o pai, com cenas do pai no campo de concentração, e é muito legal, são muito sutis, e assim, é um retrato muito pessoal, né, porque é a história de alguém que estava tentando sobreviver lá dentro. É genial, eu tive que ler pro colégio no primeiro ano, mas eu li quando eu tava na 7ª série, se eu não me engano, e eu me apaixonei. Enfim, eu tenho ele até hoje. Eu tanto me apaixonei que eu até comprei o MetaMouse. Esse MetaMouse, como dá pra ver aqui pelo olhinho, ele tem um CD dentro. E esse CD simplesmente são as entrevistas que o Art Spiegelman fez com o pai, porque ele gravou no gravador para poder escrever depois. E além disso tem muita coisa, é um livro especial com suplementos, histórias, entrevistas extras, é aquele típico material extra que tem de vários filmes, sabe? Bem completinho. Eu comecei a ler, mas eu não continuei, inclusive tá na minha lista, que esse é maiorzinho, né? Mais pra pesquisa. E aí vem dois que são muito fofinhos, que eu adorava. Calvin and Hobbes. Esse aqui é em inglês, foi o primeiro que eu ganhei. E esse aqui é em português. Eu lembro que eu ganhei no colégio, eu devia estar o quê? Na 7ª, 8ª série, menos talvez. E eu amava, simplesmente amava. Eu tanto amava que aqui nesse aqui eu grampeei na contracapa um saquinho para recortar todas as tirinhas que vinham no jornal sobre Calvin e colocar aqui, ó, tá vendo? E eu amava. Eu não li mais do Calvin, mas eu gosto muito. E eu não falei sobre o que é. Muita gente já conhece, mas pra quem não conhece, Calvin é um menininho que tem um tigre de estimação. Na verdade, é um bichinho de pelúcia. Só que ele ganha vida, né, na imaginação dele. Então, conta sobre as aventuras do Calvin e do Haroldo e é muito fofinho. Então, vamos falar sobre Persépolis, que é um outro livro super marco na história das histórias em quadrinhos, que é sobre uma garota iraniana de 10 anos. É uma autobiografia, então a Marjane Satrapi, quando, né, ela já estava adulta,
escreveu sobre quando ela tinha 10 anos e ela começou a usar a burca em sala de aula, num colégio só para meninas, no Irã. Então fala muito sobre cultura. Eu vi o filme, eu comecei a ler HQ, mas faz muitos anos, eu não lembro muito, e também está na minha lista, porque graphic novel está sendo a minha preferência ultimamente. Esse aqui, Uma Metamorfose Iraniana, já dá pra sacar a referência, né, da Metamorfose de Kafka. Sobre um cartunista que publicou uma charge, se eu não me engano, num jornal, só que ele usou uma palavra que acabou sendo ofensiva para um grupo religioso, se eu não me engano, ou étnico, do Irã. E ele comprou briga com o governo e conta um pouco sobre como foi essa história. Não foi marcante pra mim, sabe? Mas eu gostei. Eu lembro que na época eu gostei. Tinha várias reflexões, principalmente no campo político, né? Nas relações políticas. Não foi uma graphic novel que me marcou, mas ela foi bem boa. Vamos falar sobre Deuses Americanos, que foi um presente que eu ganhei da Marília, super cantora, artista maravilhosa, incrível, talentosa, que de Dia das Crianças, ela me deu de Dia das Crianças. Pra quem não sabe, Deuses Americanos é um romance do Neil Gaiman que foi transformado em graphic novel. Esse é o número 1, tem outros, eu não sei quantos mais, se são 3 ou se são mais, mas tem outros. E ele conta a história de um cara que acabou de sair da prisão. É o primeiro dia dele fora da prisão, depois de 3 anos. Tudo que ele quer é ir pra casa, tomar um banho, encontrar a esposa. Só que aí ele descobre que a esposa dele morreu. E isso é bem no comecinho, então não é spoiler. Que a esposa dele morreu e ele encontra um cara chamado Wednesday que o chama pra trabalhar com ele. Só que tem umas loucuras, assim, envolve umas coisas meio obscuras e tal. É um romance muito louco. Eu lembro que eu comecei a assistir essa série ano passado, quando eu fui fazer ativação da Amazon pro Carnival Row, da CCXP, e eu aproveitei para assistir a série do American Gods, né, os Deuses Americanos, na Amazon Prime Video. Só que eu não consegui passar do primeiro capítulo, era uma história muito louca, eu não tava me pegando, sabe? E aí eu li a graphic novel, o primeiro número, e eu achei muito legal, muito louco e muito legal. Enfim, é isso que eu queria contar pra você. Ah, tá. E o que eu tinha comentado no livro do cemitério, que o Neil Gaiman convidava vários ilustradores pra ilustrar a história deles. Então, aqui nos capítulos, se eu não me engano, é sempre o mesmo. Nos capítulos, ilustrador ou ilustradora. E aí, as capas de cada capítulo é sempre um diferente. Então, por exemplo, esse, tá vendo? Tem um traço diferente desse aqui, por exemplo. Tá vendo? Então, ele vai variando. Eu acho muito legal e muito rico. E muito interessante isso de não ser um ilustrador ou ilustradora só. E agora o próximo que eu li, se eu não me engano, no começo desse ano. Foi uma saga pra encontrar esse negócio. E logo que eu encontrei, republicaram. Que é da Companhia das Letras. A Origem do Mundo, da Liv Stromquist, é um quadrinho literalmente sobre a origem do mundo. É uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. Então, basicamente, ela traz aspectos históricos sobre a dominação sexual das mulheres em termos políticos e religiosos, não de fato, dominação sexual de fato não, mas como a posição das mulheres era vista na mitologia e como ela é vista agora. Acho que a primeira pergunta da contracapa resume bem, assim, por que as sociedades alimentaram uma relação tão esquisita e esquizofrênica com o órgão sexual feminino ao longo dos séculos? É muito louco, eu nem tô conseguindo falar muito sobre esse livro aqui, mas já tem resenha lá no Instagram, se você quiser se interessar, dá uma olhadinha que tá bem completa. E é isso, gente, eu não sei como é que vai ficar depois da edição, mas antes de editar esse vídeo deu 31 minutos mais ou menos. Eu espero que aproveitem, me desculpem os barulhos da obra aqui em cima. Se você não é inscrito, já corre para se inscrever, aperta o botãozinho e clica no sininho para sempre receber as novidades do canal. Aqui embaixo eu vou deixar o link da Amazon de todos os
graphic novels, livros, mangás e etc. que eu falei aqui no vídeo. Segue lá na página do Instagram também se você já não segue, porque toda a interação principal é por lá. Então, pelos posts de resenha, os posts extras, os stories. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau!